Então, pessoal, não esqueçam, tá? Não esqueçam, todo e qualquer circuito em série, circuito em série, certo? Quando as correntes estão em série, aliás, as resistências estão em série, a corrente é a mesma, tá? É a mesma, certo? A corrente é a mesma. Pode ser a corrente total? Pode ser uma outra corrente? Pode também. Porque muitas das vezes a corrente ela pode vir total, mas ela pode se dividir aqui, uma resistência para outra, né? E aqui eu tenho outra resistência que está em série com essa. Então essa corrente I1 ela passa tanto por essa resistência quanto por essa aqui, certo? Mas a corrente total já não é a mesma, tá? Porque ela dividiu bem aqui, certo? Tudo bem? Mas quando você identificar que as resistências estão em série, certo? Pode ter certeza que a corrente ela é a mesma, certo? Quando o circuito está em paralelo, o que acontece? O que é válido aqui é essa relação da corrente. A corrente ela não é a mesma, certo? A corrente não é a mesma, então você soma as correntes. I1, I2, mais I3, mais I4. Dependendo de quantas vezes, né, foi dividida a corrente total, ela pode ser dividida para cá, certo? Pode ter sido dividida para cá. Pode ter mais uma divisão aqui, né? Ou então aqui. Aí ela se encontra aqui, depois volta, certo? Então eu posso ter um circuito dessa forma. Aqui eu tenho uma resistência, tenho outra, 1, 2, uma resistência 3, uma resistência 4, uma resistência 5, certo? Então aqui eu posso ter a corrente total, certo? Essa corrente total. E aqui vai ser um I1, aqui vai ser um I2. Eu posso dar nomes, né, para a corrente. Quando chega bem aqui, ela vai dividir de novo, ó, I3, I4, certo? E essa I2, ela pode chegar aqui, certo? Se dividir novamente. Só que bem aqui, como o I2 ele vai se encontrar com outra corrente, já não precisa considerar uma nova corrente aqui, tá? Aqui ele vai ter um encontro, aqui ainda continua I2, certo? E aqui, como há um encontro de todas as parcelas, então aqui vão se somar, que vai sair de novo a corrente total. Tudo bem? Então basicamente o circuito em série, a corrente ela é a mesma. Você pode considerar que todas as resistências estão em série, a corrente é a mesma. Se você identificar resistências em paralelo, a corrente possivelmente ela se divide, certo? Pode ser igual? Pode, mas ela não é a mesma, certo? A corrente pode ter a mesma intensidade, mas não é a mesma. É diferente, tá? Mas o que vale para o circuito em paralelo é o que? Essa relação mais geral da soma das correntes. Tudo bem, pessoal? Espero ter ajudado aí vocês, tá? E agora eu aguardo aí a resolução da outra atividade que eu passei para vocês. Bom trabalho a todos, pessoal.